Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão bíblica para a nossa vida, nossa edificação, nosso amadurecimento espiritual, crescendo na graça e no conhecimento. Antes de eu começar a falar sobre o vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. O tema que eu quero trazer nesse vídeo é: a sua opinião é apenas um ponto de vista. A opinião que cada um de nós temos, a visão que cada um de nós temos, é apenas um ponto de vista. A base é a palavra de Deus. Eu quero ler João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Diz o seguinte na versão NVI, projetada para vocês na tela: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e não fosse assim, eu terei dito a vocês: vou preparar o lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, um dos versículos mais conhecidos no Novo Testamento. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Conhecem e o têm visto. Onde? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu no versículo 7: vocês estão me vendo e vendo o Pai. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quando me vê, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Como você pode dizer: mostre-nos o Pai? Só até aqui. Sabemos que vivemos numa modernidade, sabemos que a cosmovisão sempre foi algo de divisão na humanidade, através da história e através do estudo da filosofia e dentre outros estudos da ciência, da matemática, até mesmo da medicina. Sempre houve divisão na cosmovisão que cada um vê sobre determinado assunto. A busca por esse conhecimento e essa informação por toda a humanidade, desde o primórdio, através agora com essa nova navegação, as navegações que iniciou no século XV e foi se expandindo, buscando novos terrenos, novos territórios para a antiga Europa. A Revolução Industrial no século XVIII e também no século XIX. O avanço de mais conhecimento
e muito conhecimento. Após a passagem do século XX para o século XXI, com as redes sociais, a atualização dessa tecnologia está esmagando os princípios estabelecidos na Bíblia. Sabemos que Deus, na cosmovisão do homem, através inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 4 evangelhos, onde dos 4, 3 são sinópticos, parecidos entre eles, relatados entre eles, e foi assim que Deus colocou os 4 evangelhos, para nós conhecermos a visão desses 4 homens, usado pelo Espírito Santo, cada um de forma diferente, e eles nos mostrasse, na visão dessa forma diferente, o caminhar com Cristo. O viver como Cristo viveu, o entender toda a vida de Cristo, ou todo o ministério de Cristo, o propósito de Cristo para cada um de nós. Sabemos que o Evangelho de Mateus é para os judeus. O Evangelho de Marcos é para os romanos como cordeiro. O de Lucas é como um homem e é para os homens. E o de João mostra totalmente diferente, conforme o Espírito Santo mostrou e revelou para ele escrever o Jesus, o Deus encarnado. Estão criando ponto de vista fora do padrão bíblico, com toda essa modernidade, com esses influenciadores, com esses mentores que se dizem coach ou palestrantes, que agora estão trazendo a Bíblia e o entendimento bíblico para eles darem palestras e de paraquedas, no meio do nada, trazer uma história bíblica, um versículo bíblico e ficar tudo mais bonito, mais verde e amarelo. Incrível. Só que eles não esquecem que a Bíblia tem um padrão. A estrutura da Bíblia é totalmente espiritual. E o resultado que você vive como um influenciador nas redes sociais e com o resultado na sua vida mostrando carros, mansões, não quer dizer que você tem fruto do Espírito Santo. Não quer dizer que você tenha Deus. E muito menos quer dizer que você é salvo, que tem Jesus ou algo parecido assim. Nós temos que tomar cuidado, porque cada um vai dar conta de si mesmo. E a Bíblia é imutável com toda a tua palavra. É inalterável. Não há revogação com relação à palavra de Deus. O ponto de vista, como eu falei sobre o tema do vídeo, é apenas um ponto de vista seu, mas o ponto de vista da Bíblia aponta Jesus. O ponto de vista na minha vida, mesmo como eu vivo, do jeito que eu vivo, deve se apontar também Cristo Jesus. Assim como o ponto de vista da sua vida. Não adianta você pensar, achar, imaginar, calcular e fazer do seu jeito. Se não tiver Cristo, não adianta você maquiar.
Vamos para a Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, não Deus, não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. É lógico. Como também está em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que Deus coloca o sol para os justos e injustos. Deus coloca a chuva para o bem e para o mal, para aquele que trabalha, para aquele que não trabalha. Assim como Gálatas, assim como Mateus 5, deixa bem claro. Há 24 horas do dia é para todos. Como você gasta o seu, aí o problema é seu. Como eu gasto o meu, o problema é meu. Mas que eu e você vai dar conta de si mesmo, como você gastou o seu tempo para Deus, para Jesus, vai. E ele vai responsabilizar cada tempo que nós gastamos da forma certa, da forma errada. Como tem vídeos meus no canal falando sobre esse assunto, vou deixar na descrição, quem não assistiu, que possa assistir. Dá um tempinho e assiste. Vou deixar na descrição do canal. Romanos capítulo 14, versículo 12. Não é só o que você faz, é o que você está deixando de fazer. E não adianta. Não adianta falar que não temos tempo. Arrumamos tanto tempo para tanta coisa banal em nossa vida. Por isso que o tema é: a sua opinião é apenas um ponto de vista, porque o ponto de vista bíblico é Jesus. O ponto de vista na visão de Deus, quero procurar quem tem a marca do meu filho. E o ponto de vista do Espírito Santo é quem quer viver o sobrenatural. Por isso que em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz para a mulher samaritana no poço: Deus está a procurar verdadeiros adoradores em espírito, em espírito e em verdade. Em espírito, porque tem que viver no espírito, e em verdade, porque a base sou eu, com versículos lido no começo do vídeo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos colocar de uma forma simples, de uma forma para que você entenda de uma forma moderna. Eu sou o caminho que vivo no Espírito. A verdade sou eu. E só eu tenho a vida eterna, porque a vida eterna está em mim, que liga ao meu Pai. Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo de uma forma muito clara isso. Em todo o Evangelho, não só de João, mas nos outros três, Mateus, Marcos, Lucas, ele deixa bem claro. Apóstolo Paulo, a cada carta aos crentes destinados àquela região, ele só bate. Exortação em cima, lógico, há muitos também versículos que ele também não só exorta, ele ensina, ele mostra aqueles que estão no processo, que nem ele, da santificação, mas ele deixa bem claro: o foco é Cristo. Não há outro fundamento senão este. Não há outra base senão esta. E hoje, os influenciadores das redes sociais e as pessoas da mídia, os palestrantes, esses coaches modernos, estão mostrando que eles podem
pegar de qualquer jeito, alterar, modificar algo que é imutável. Não esquecendo que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, como está em Romanos 8. Nem o seu filho ele poupou, vai poupar eu e você? De maneira nenhuma. Para finalizar, para o vídeo não ficar longo, quero trazer 2 versículos que as pessoas não compreendem a palavra de Deus porque não leem a palavra de Deus. Hoje estamos tendo crentes rasos, com conhecimentos rasos perante a palavra de Deus, onde ainda estão falando de tatuagem, brinco, piercing, ainda estão falando que essas coisas dos anos 90, dos anos 80 para os anos 90, e ainda estamos vivendo nisso, nessa infantilidade. Como um pastor, eu vi uma pregação dele, que eu já coloquei alguns vídeos dele no canal. Vai ler Bíblia, vai ver a vontade de Deus. Você fala, não falar besteira. Vai ler. Busca informação perante a palavra de Deus, para não ficar falando borracha. Gálatas capítulo 1. E é uma forma muito clara, eu já coloquei e já falei esses 2 versículos e outros vídeos e vou falar de novo. O fundamento é esse. Preste atenção no que Paulo fala e deixa bem claro, essa é a minha conclusão definitiva sobre o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, antes de que eu e você, ou um anjo do céu apareça para mim e para você, e pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, em outras versões, anátema. Amaldiçoado e anátema, perante o conhecimento dos teólogos, é não salvo. Você foi amaldiçoado, você foi maldito. Maldito por Deus, meu caro. Você não tem a salvação. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E qual é o evangelho que a gente recebeu? E que evangelho e que palavra é essa? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que reconheceram que necessitam da salvação, aqueles que sabem a importância de Jesus, da palavra de Deus, do Espírito Santo e Deus na vida deles. É para isso que Deus enviou o seu Filho. É essa a importância da pregação do verdadeiro evangelho. É essa a importância do verdadeiro evangelho que Paulo pregou, ensinou à região da Galácia, aos crentes de Gálatas, e deixou bem claro: isso que eu preguei para você, fora do padrão, se alguém pregar outra coisa, se um anjo aparecer para você pregar outra coisa, é maldito. De uma forma muito clara. De uma forma muito clara, porque não podemos nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus.
correndo o risco do nome ser tirado do livro da vida. É isso que eu quero deixar para vocês. Toma cuidado com o que vocês estão ouvindo das redes sociais, dos influenciadores, dos palestrantes, coaches e por aí vai. Vai para a Bíblia. Pega a Bíblia. Compra uma Bíblia se não tiver. E que a pessoa estiver falando, vai lá, anote o versículo, vai ler, lê o conteúdo que está escrito, o que está escrito naquele capítulo. Vai estudar, para não ser enganado, porque o fim está próximo. É essa dica que eu quero falar para vocês sobre a minha e a sua opinião, apenas do ponto de vista. Porque a opinião é Bíblia. 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 É a Bíblia que é a base. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube, não esquecendo de honra e glória somente para Cristo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye bye.